No último vídeo sobre a mitologia de Transformers aqui no canal, exploramos a história e a rivalidade entre os irmãos Primus e Unicron, deuses que travaram longas batalhas durante a aurora do universo. E após inúmeros confrontos, Primus percebeu que não poderia derrotar seu irmão sozinho, e criou os primeiros Transformers para enfrentá-lo, os 13 Primes originais, seres gigantes e poderosos. E eles são o foco do vídeo de hoje. Vamos explorar a importância dos Primes e conhecer cada um de seus membros, de quando eles foram criados e sua evolução ao passar dos anos. O conceito dos 13 Primes já estava sendo planejado desde os anos 90, na HQ G2 da Marvel, que continuava as da G1. Lá é apresentado o grandioso e monstruoso Lige Maximum, o ancestral dos Decepticons. Mas antes de sua história ser contada, essa HQ foi cancelada. O escritor Simon Furman, que também é responsável pela história de Primus e Unicron, contou que Lige era membro dos 13 primeiros Transformers originais. Mas diferente dos seus irmãos, que são criados por Primus para multiplicar e expandir a população de Cybertron, Lige fez isso de forma seletiva, criando os Cybertronianos que futuramente seriam os Decepticons. Por essa história nunca ter sido publicada, ela não é considerada canônica. E o conceito dos Primes seguiu-se em 1999, na forma dos Covenant, um grupo de 12 seres antecessores dos Transformers. Mas foi só em 2004 que a ideia dos 13 Transformers originais foram estabelecidos oficialmente em Transformers, na continuidade dos quadrinhos da Dreamwave. E com o passar do tempo chegamos em 2010, o ano que surgiu a continuidade alinhada, o universo de Transformers Prime. A primeira a estabelecer esse mito dos 13, que agora teriam nome e lore, sendo conhecidos como os 13 Primes originais, apresentados na série Transformers Prime e nos livros que estão no mesmo universo da série. A formação completa e oficial dos 13 Primes foi apresentada no livro The Covenant of Primus, que relata a história dos eventos anteriores de tudo desse universo. Alguns desses Primes já tinham aparecido na franquia antes, com histórias diferentes. Então, eu irei listá-los e falar um pouco de suas aparições e as novas histórias oficiais. Prima é o primeiro portador da Matriz da Liderança e considerado o primeiro Transformer criado por Primus. Foi criado no desenho da G1, que lá ele era o segundo portador da Matriz, sendo o primeiro Cybertroniano a enfrentar os Quintessons, que estavam escravizando os Cybertronianos na época. Agora, na história que serve de base para os 13, o universo de Prime, Prima é o Guardião da Luz, líder dos 13 Primes e o portador da arma lendária Sabre da Estrela. Vector Prime surgiu no desenho Transformers Cybertron, onde foi criado por Primus com a função de ser o guardião do tempo e espaço. Quando o buraco negro, criado pela destruição de Unicron, surgiu, ameaçando todo o multiverso, ele contatou Optimus Prime e seus Autobots para procurar a Cyberplanet Case, artefatos capazes de fecharem o buraco negro e salvar o multiverso. Em Prime, ele se tornou o mestre do espaço e tempo, atuando para proteger o equilíbrio do universo, e através de sua arma lendária, a Lâmina do Tempo. Ele faz isso criando e evitando paradoxos e até mesmo distorcendo realidades. Alpha Trion precede toda a história e conceito do que viriam seus 13 Primes. Ele aparece na G1 como o Autobot mais velho existente, que lutou na guerra contra os Quintessons. Foi mentor de Optimus e da Elita One,
sendo responsável praticamente pela criação deles. Atuou como guardião do Vector Sigma, um supercomputador capaz de criar vida em Cybertron, e em Prime se tornou responsável por registrar a história de Cybertron, desde o passado até mesmo o futuro, que ele também tem conhecimento. Tudo isso é registrado no livro The Covenant of Primus, que é equivalente à Bíblia dos Transformers. Esse mesmo livro é o que eu mencionei antes no vídeo. Ou seja, ele também existe no universo dos Transformers. Solus Prime é a Prime da Forja, uma mestre artesã capaz de criar qualquer coisa, e sendo responsável por criar, por exemplo, o Sabre da Estrela, usando o seu martelo, que é conhecido como molde. Ela é a única Fembot dos Primes, e é ancestral de todas as Transformers femininas, que foram modeladas com base nela. Mykvanos Prime é a consciência e moralidade dos 13 Primes. Embora ele seja o menor membro do grupo, ele tem um forte senso ético e uma energia quase limitada, que o faz ser extremamente inteligente e capaz de prever ações de seus irmãos. Também responsável pela criação dos Minicons. Com os Minicons sendo praticamente Pokémons de Transformers, então podemos considerar que Mykvanos é o Arceus de Transformers? Alchemist Prime tem uma profunda conexão com os elementos, sendo capaz de enxergar todo tipo de matéria e átomo, através de suas lentes. Graças a isso, seus poderes se estendem entre o misticismo e a ciência, sendo capaz de transmutar metais e alterar as propriedades de qualquer objeto. Nexus Prime tem uma história gigante em Transformers. É o primeiro Combiner criado, sendo dividido em 5 Transformers diferentes. E eles são Skyfall, Hatchwave, Topspin, Landquake e Breakaway, que, deixando avisado, esses personagens são diferentes de outros que também possuem esses nomes. Esses 5 Transformers se espalharam pelo multiverso para proteger o Sabre da Estrela, que também foi dividido em 5 fragmentos, cada um com a parte do Nexus. Futuramente, eles se juntaram em Nexus Prime para derrotar o Ultra Magnus do universo Shattered Glass, que estava destruindo o multiverso com a lâminas Terminus Braid, que, caso queira conhecer esse universo melhor, veja o vídeo no card acima. Após Nexus derrotá-lo, ele viu que o multiverso não poderia ser consertado, e usa o Sabre da Estrela e a Terminus Braid para acabar com as singularidades universais e as conexões entre os multiversos. Isso faz com que cada universo tenha um Primus e um Unicron, o que resultou na origem do universo de Transformers Prime, que lá, Nexus também se tornou o primeiro Combiner, e seu corpo era capaz de se dividir e se formar em formas originais, sendo também o guardião do Enigma da Combinação, um artefato que faz Transformers se combinarem. Onyx Prime é o Senhor das Bestas, sendo mais espiritual entre os seus irmãos, em sintonia tanto com o mundo natural e das criaturas, e com o reino intangível do espírito. Ele possui seu artefato, a Máscara Tríplica, que permite lançar seu espírito através de vastas distâncias para se comunicar com os sonhos de seres distantes, ou até rastrear a jornada de uma centelha através da vida após a morte. Alguns olham essas estranhas viagens e vê como meros voos de fantasia. Onyx e suas visões o tornam um dos Primes mais inspiradores. Ele também é o ancestral dos Predacons que descendem dele. Amalgamos Prime é um brincalhão gentil e bem-humorado, o trapaceiro dos 13 e mestre da mudança. Ele podia assumir qualquer forma que pudesse imaginar instantaneamente. Amalgamos tinha uma natureza curiosa e mente independente, o que fazia com que ele raramente ficasse em lugar por muito tempo.
também foi o primeiro Cybertroniano a ter a habilidade de se transformar, sendo ele responsável por ter dado o cog de transformação para os Cybertronianos das futuras gerações. Quintus Prime é o cientista dos 13. Ele possui uma mente inigualável, tendo tendências perfeccionistas e frequentemente batia de frente com os membros menos criativos dos 13. Sendo muito sonhador, Quintus acredita que a vida é a coisa mais importante no universo e deve ser encorajada a crescer e prosperar a todo custo em toda a galáxia. Lige Máximo, como falei antes, seria o vilão final do universo Marvel dos Transformers, sendo responsável pela criação do Império Cybertroniano, que era uma segunda geração de Decepticons liderados pelo Lige Centauro e Jaxus, que queriam acabar com toda a vida não Transformers do universo. Em Transformers Prime, Lige era o Prime da mentira, sendo manipulador, amoral e de coração frio. Se os 13 Primes forem os discípulos de Primus, então Megatronus é o Judas. Ele foi criado nos quadrinhos da Dreamwave, sendo o supervisor da entropia, que era a dissolução ordenada de todas as coisas. Essa tarefa fez com que ele se apaixonasse pela destruição e fizesse um pacto com Unicron, que culminou nele sendo aprisionado em outra dimensão. Ele foi o vilão principal do filme A Vingança dos Derrotados, em que ele traiu seus irmãos para usar sua máquina de destruições na Terra. E no universo de Prime, era o mais poderoso entre os 13, sendo um guerreiro orgulhoso e leal a Primus. Mas sua natureza conflituosa fazia com que ele nunca conseguisse ficar em paz consigo mesmo, o que resultou mais tarde na queda dos Primes e na mudança do seu nome para Fallen. O 13º Prime é o último Prime criado por Primus, e o mais misterioso. Sua identidade é um mistério, e o que se sabe é que seu legado permanece naqueles que usam a Matriz da Liderança. Após Primus criar os 13, eles passaram a estudar as batalhas que seu criador travou contra o Unicron, e durante os treinos, utilizando hologramas do Chaos Bringer, criado por Solos, ficou evidente que os 13 não poderiam matá-lo. A única chance de vitória seria forçá-lo a hibernar. Com isso, os Primes partiram para a batalha, sendo guiados por Vector Prime até Unicron, com Solos Prime liderando o ataque. Prima enfrentou Unicron com seu sabre da estrela, ferindo seu ombro, enquanto Onyx Prime o atacava pelas costas. Unicron reagiu violentamente, agarrando Onyx e o ferindo, enquanto Megatronus e o 13º intensificavam seus golpes. Vector Prime então iniciou o plano final, abrindo portais que levaram parte dos Primes para o interior de Unicron. Lá dentro, Alpha Trion, Lige Máximo, Alchemist, Solos e Micronus atacavam seus sistemas. Lige, usando sua lábia, provocava o Unicron para distraí-lo. Do lado de fora, a investida final começou com Megatronus disparando o Riken Blaster no braço esquerdo de Unicron, criando a brecha necessária para que o 13º chegasse à câmera da anti-centelha. Utilizando a centelha pura, ele forçou o Unicron a entrar em hibernação, obrigando-o a fugir em seu modo planeta. Com a batalha encerrada, os 13 passaram a liderar os novos Transformers que surgiam. No entanto, o contato prolongado com Unicron não os feriu apenas fisicamente, mas também mentalmente, corrompendo alguns deles com sentimentos sombrios. Nesse período, um romance floresceu entre Solos Prime e Megatronus, enquanto um ressentimento crescia entre Megatronus e Prima. Megatronus questionava a liderança de Prima, considerando-o controlador e arrogante. E os 13 começaram a se dividir em facções,
gerando conflitos internos. O estopim veio quando Lige Máximo descobriu que Prima falava mal dele e de outros Primes, e revoltado, Lige arquitetou um plano e manipulou Megatronus, convencendo-o de que Solus Prime o estava traindo. Tomado pela fúria, Megatronus a atacou, e no embate, Solus foi morta acidentalmente. Antes de morrer, Solus reafirmou seu amor por Megatronus, o que o fez mergulhar em culpa e desespero. Os outros Primes o caçaram, e ao finalmente capturá-lo, o levaram ao julgamento. Ao perceber que tudo foi uma armação de Lige Máximo, Megatronus perdeu o controle e assassinou Lige. Com isso, a guerra entre os Primes chegou ao fim. As consequências da Guerra dos Primes foram tremendas. Megatronus, que estava absurdamente arrependido de suas ações, decidiu se autoexilar no espaço, declarando que era um tolo, um assassino, um caído. Agora, conhecido como Fallen, partiu para cantos desconhecidos do universo em busca de corrigir seus erros. Onyx Prime e Mykvanos Prime decidiram unir suas centelhas a Primus, criando assim os Predacons e em seguida os Minicons. O 13º, ao ver seus irmãos fazendo isso, decidiu fazer o mesmo, encarnando em um novo robô. Enquanto isso, os outros Primes tiveram destinos variados. Prima liderou Cybertron por mais um tempo, até seu desaparecimento, o que fez os Transformers das gerações seguintes duvidarem de sua existência. Vector Prime, decepcionado com tudo que havia acontecido, decidiu se isolar em outra dimensão. Amalgamos permitiu que uma cópia do seu Cog fosse dada a Primus, garantindo que os próximos Transformers tivessem a habilidade de se transformar. Após isso, ele fugiu para o espaço, onde anos mais tarde, alguns Transformers encontrariam seu Cog, os Mutacons. Quintus Prime saiu de Cybertron e começou a criar vida pelo universo. Seus experimentos acabaram culminando na criação dos Quintessons, uma raça maligna e traiçoeira, que de alguma forma fez Quintus desaparecer, provavelmente o matando. Nexus Prime também fugiu para o espaço, se separando em 5 robôs que se espalharam pelo universo. Mais tarde, eles foram encontrados por Optimus Prime e os Autobots após os eventos do jogo Fall of Cybertron. Alpha Trion e Alchemist Prime permaneceram em Cybertron para guiar os Transformers, escondendo suas verdadeiras identidades. Alchemist chegou a mudar seu nome para McAdam e abriu um bar em Cybertron, que se tornou muito famoso. Assim, a Era dos Primes chegou ao fim. E agora vamos para as curiosidades. Os 13 Primes no Bayverse, o universo live action do Michael Bay, eram conhecidos como a Dinastia dos Primes. Embora o segundo filme afirme que eles eram apenas 7, os quadrinhos e livros que expandem esse universo indicam que, na verdade, eram 13, o que talvez possa ser considerado um erro no filme. Além disso, em alguns rascunhos iniciais do que seriam o filme de 2007, havia a ideia de que Optimus e Megatron eram irmãos gêmeos, e os últimos descendentes da dinastia dos Primes. Imagina só, o Megatron sendo considerado um Prime. Outra curiosidade interessante é que, quando os Primes eram singularidades multiversais, eles teriam visitado a Terra e assumido formas humanas, sendo reverenciados como os deuses da mitologia grega. E para encerrar o vídeo, aqui vai a última curiosidade. O 13º Prime, como mencionei antes, é um personagem cercado de mistérios. Após a Guerra dos Primes, ele se uniu a Primus e reencarnou como um novo robô, ninguém menos que Orion Pax, que mais tarde se tornaria Optimus Prime. Isso faria de Optimus um membro legítimo dos 13. Essa ideia é bastante polêmica entre os fãs,
pois muitos acreditam que ela enfraquece a jornada do personagem. Para eles, o fato de Optimus sempre estar destinado a seu 13º Prime prejudica seu arco de desenvolvimento como líder dos Autobots, tornando sua história menos impactante, algo que eu concordo bastante. Nos quadrinhos da IDW, essa história foi explorada de maneira interessante. Optimus é frequentemente chamado de O Surgido, o nome dado ao 13º na IDW, pelos habitantes de Camminus, que seguem uma religião centrada nos 13 Primes. Embora ele não acredite nessa lenda, ele a usa estrategicamente para unir os Transformers religiosos à causa Autobot. No entanto, isso gera divisões, pois muitos consideram isso uma heresia, e Optimus teme que sua liderança possa se tornar totalitária. A Hasbro tem alterado ou até mesmo deixado de lado a história dos 13 Primes ao longo dos anos. Em Combine Wars, por exemplo, o 13º Prime é na verdade Sentinel Prime. Já no filme Transformers One, toda aquela mitologia dos 13 no universo de Prime é ignorada, e o 13º é o Zeta Prime, que é morto junto com seus irmãos por Sentinel Prime e os Quintessons. E apenas o futuro dirá o que acontecerá com a história dos 13 Primes. E esse foi o vídeo dos 13 Primes originais, um baita vídeo aqui no canal, e que espero de verdade que vocês tenham gostado. Agora todo mundo vai ficar sabendo sobre os 13 Primes, hein? Então comentem aí, qual Prime original você mais gostou? Tem mais vídeos de mitologia dos Transformers vindo no canal, como prometi, começando de como os Transformers foram criados, e agora seguiremos nas histórias futuras. Muito obrigado para todo mundo que assistiu até aqui. E lembre-se, você é mais do que os olhos podem ver, e você é especial. Jesus te ama.